Então, graça e paz a todos os irmãos dessa noite. E lembrando o que está escrito em Levítico, no capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, nós já fizemos a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, e hoje faremos Pentecostes. Por isso, eu convido os irmãos a lerem Levítico 23, começando no versículo 15. Levítico 23, começando no versículo 15, onde está escrito assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados e se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão o Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje vamos estar lendo, estudando, meditando sobre a festa de Pentecostes. Exatamente 50 dias depois da festa das primícias, acontece a celebração de gratidão pela boa colheita. Lembramos que na festa das primícias é trazido o molho da primeira colheita. E agora, 50 dias depois, é trazida a oferta de Pentecostes. Embora esta festa, Pentecostes, seja muito parecida com a festa das primícias, a festa de Pentecostes, também conhecida como Shavuot, que significa semanas, ocorre próximo ao final da colheita.
em vez de ser no princípio. Nela, os filhos de Israel teriam que oferecer pão cozido em vez de grão cru. Deus instituiu a festa de Pentecostes para lembrar ao povo que todo dom vem de Deus. Quando os filhos de Israel trouxeram as primícias ao entrar na terra prometida, ficaram tão felizes quanto ao que ofereceram na colheita. As instruções sobre a festa de Pentecostes foram dadas alguns anos antes que os israelitas pudessem celebrá-la na terra prometida. Quando acabaram a travessia do Mar Morto, no Mar Vermelho, eles viajaram 47 dias até chegarem ao pé do Monte Sinai, onde Deus instruiu a Moisés a dizer que o povo se purificasse. Nós vemos, neste momento, que o Monte Sinai, eu quero lembrar, deixa eu ver aqui, Mar Vermelho. Lembrar que o Monte Sinai é um ponto importantíssimo na história de Deus com o seu povo. Quando Deus leva o povo ao Monte Sinai, naquele momento, Deus está dizendo: olha para cá. Aqui é o Sinai no Egito. Deus tinha um encontro marcado com o povo ali. Dali em diante, eles teriam que olhar para o Monte Sião. Eles teriam que deixar o Egito para trás. O Monte Sinai significa Egito para trás, escravidão nunca mais. Por 3 dias, eles se purificaram as suas roupas, pois teriam um encontro, eles, pecadores, com o Deus que é santo. Quando Moisés falou ao povo que Deus queria encontrar com eles, a resposta deles foi: tudo o que o Senhor falou, faremos. Houve uma aliança deles, houve uma promessa que está escrita em Êxodo 19, no versículo 8. No hebraico, na Osé Benishma, significa concordamos em fazer, mesmo antes de ouvir. Mesmo antes de ouvir, na Osé Benishma. Antes que eles ouvissem a Deus, eles concordaram que fariam tudo que o Senhor ia dizer. 50 dias após atravessarem o Mar Vermelho, o povo, então, se prepara para os 10 mandamentos. De acordo com a tradição hebraica, quando Deus falou com Moisés, não falou apenas em hebraico, mas sua voz foi ouvida em 70 vozes, 70 línguas diferentes. E então todas as nações poderiam entendê-lo, porque 70 eram as nações conhecidas naquela época. Por que nós pensamos 70 línguas? Em Deuteronômio 32, versículos 8 e 9, a Bíblia nos ensina que quando Deus separou os filhos de Adão lá na Torre de Babel, em Gênesis 11, no versículo 8, ele separou de acordo com o número dos filhos de Israel. E isso está escrito em Êxodo 1, de 1 a 5. E aqui nós vemos que o número de israelitas que foram para o Egito, a convite de José,
foi de 70 pessoas. No versículo 5 do capítulo 1 de Êxodo, está escrito: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Por isso, os rabinos acham que Deus falou em 70 idiomas. No tempo de Pentecostes, no Monte Sinai, Deus estabeleceu a visão do futuro. Os israelitas não podiam compreender o que estava acontecendo ali. Mas quando eles ouviram o som da trombeta e viram o fogo descendo sobre o Sinai, e no meio de um forte vento, eles estavam contemplando o que Deus iria fazer. 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, eles não sabiam que os 2 pães com fermento que eles ofereciam ao Senhor em Pentecostes, um representava Israel e outro representava a igreja, ambos escolhidos por Deus e santos para ele, embora pecadores. Quando nós olhamos para a festa das primícias, nós vemos, primeiro, antes, pão asmo, sem nenhum fermento, porque fermento é metáfora de pecado. Quando tem a festa das primícias, eles trazem a primeira produção do campo. Mas quando chega em Pentecostes, eles oferecem 2 pães levedados. Os 2 pães têm fermento. Um pão representa Israel, o outro pão representa a igreja. Deus, ali em Pentecostes, está dizendo que ele chamaria pecadores judeus e pecadores gentios, todos através do seu Filho. Isso porque Pentecostes é a festa do evangelismo. E nós sabemos que o grande mistério oculto de Deus foi que Deus tomaria pecadores judeus e pecadores gentios e, através do seu Filho, formaria um novo povo, que esse povo é a igreja. Não é? O que nós vemos que quando eles não sabiam que quando eles ficassem, que quando os 2 pães com fermento que eles ofereciam ao Senhor em Pentecostes, um representava a igreja e o outro representava Israel, ambos escolhidos por Deus e santos para ele, embora ainda pecadores. Isso aconteceu logo que eles saíram do Egito. Você imagina o que Deus estava fazendo, o que Deus estava planejando para mostrar para nós no dia de Pentecostes. Eles, os israelitas, entendiam que deveriam se alegrar ao festejar Pentecostes. Eles não sabiam o que era que aquilo significava para nós. Deus ainda lhes diz que nem toda a colheita deveria ser completa, pois nós lemos aqui em Levítico 23, no versículo 22, quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, o livro de Ruth
é muito lido nos dias de Pentecostes, pois em suas páginas os judeus lembram as lições do mandamento de Deus para serem generosos com o estrangeiro, como nós lemos também em Provérbios 21:13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Quando nós vemos lá no livro de Ruth, não é? No capítulo 2, no versículo 3, nós vemos ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, nós vemos que Ruth foi uma estrangeira moabita que saía no campo apanhando as espigas que eram deixadas. Agora, vamos ver como era Pentecostes no tempo de Jesus. Muitos anos depois que os israelitas entraram na Terra Prometida, Deus dá a palavra por boca de Jeremias falando do milagre que iria fazer nos corações dos indivíduos. A sua lei estaria gravada internamente no homem, no coração. Ele diz que nos seus corações, as suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu as colocarei. Os profetas e o povo esperavam pelo prometido Messias. Eles estavam sofrendo sobre a opressão do Império Romano e oravam para que Deus enviasse o livramento, e Deus ouviu a oração. Durante a festa das semanas, 50 dias depois do sábado da Páscoa, nós dizemos Shavuot, quer dizer semanas. 5 dias depois do sábado da Páscoa, 5 semanas, a nova aliança escrita nos corações do povo que iria receber. Se olharmos para 1 ano ou 2 antes do evento de Pentecostes, descrito no livro de Atos, nós vamos notar alguns fatos. Presta bem atenção. Durante o tempo do Império Romano, depois da construção do segundo templo, a festa das semanas, também chamada Shavuot ou Pentecostes, era celebrada com muita alegria pela boa colheita de 2 grãos específicos, cevada, que era colhida primeiro, e o trigo, que era colhido depois. Vamos lembrar que o molho oferecido na festa das primícias era o de cevada, porque era o início da colheita. Pentecostes marca a conclusão da colheita, com a colheita do trigo, e é conhecida como Yom HaBikurim, o dia da oferta do primeiro pão a Deus. Yom HaBikurim. Embora Pentecostes não fosse uma festa tão popular e tão importante quanto a Páscoa, milhares de judeus peregrinavam de volta a Jerusalém para cumprir a ordenança do Senhor. Nós vemos isso muito bem lá em Atos 2, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, aquela multidão de pessoas que estavam lá, que tinham vindo de outros lugares,
não é? Eram homens e mulheres de muitas, muitas regiões, não é? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirenes e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então, você vê que as nações que estavam ali presentes para o dia de Pentecostes eram formadas de pessoas que vinham especificamente para adorar, para cumprir a ordenança de Deus. Lembrando, precisamos lembrar de um ponto importante aqui, meus irmãos. Para haver uma reunião santa pelos judeus, eram necessários 10 pessoas de cada tribo. Quer dizer, eram necessárias 120 pessoas. Você entendeu? Os judeus achavam que para ter uma reunião santa precisava haver pelo menos 10 pessoas de cada tribo. Eram 12 tribos, então 120 pessoas. E no dia de Pentecostes, os discípulos eram em número de 120 pessoas. O poder que veio ali, enquanto oravam, foi o mesmo poder que aconteceu no Monte Sinai. Nós podemos ver aqui os paralelos. Houve um Shavuot no Monte Sinai, um Pentecostes no Monte Sinai. Houve um Shavuot no Monte Sião, na sala, onde as 120 discípulos estavam reunidos. Então, são 2 Pentecostes. Primeiro, no Sinai, e aqui, no dia, em Atos 2. Aconteceu no 50º dia depois da travessia do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho. No 50º dia, chegaram ao Monte Sinai. E então aconteceu o Pentecostes no Monte Sinai. O Pentecostes aconteceu depois, 50 dias depois da festa das primícias em Jerusalém. Os mandamentos de Deus foram escritos em tábuas de pedra, lá no monte. Mas aqui, mandamentos de Deus são escritos nos corações dos homens. Está escrito em Jeremias 31 e em 2 Coríntios 3, no versículo 3. Houve mandamentos lá no Sinai, escritos pelo dedo de Deus, mas em Hebreus 8, no versículo 10, diz que aqui, em Pentecostes, em Atos 2, os mandamentos foram escritos pelo Espírito Santo no nosso coração. A Torá foi dada no Monte Sinai. O Espírito da Torá foi derramado em Atos 2, 29 e Atos 7, versículo 6. Hoje, os hebreus sempre celebram o feriado no 6º dia do mês de Sivan. Depois da destruição do templo, o significado da festa de Pentecostes mudou um pouco, sabe, irmãos? Mudou. Mas a evidência das suas raízes plantadas na agricultura ainda estão presentes. O costume de se contar os dias desde
o oferecimento da primícia, quer dizer, do primeiro molho, até a oferta dos 2 pães, está prescrito na Bíblia. Ainda se enfeitam as casas com folhas verdes. Lembrando que Pentecostes é festa de colheita. Até hoje, na festa de Pentecostes, os hebreus enfeitam as casas deles, podem ser os apartamentos mais luxuosos. Eles enfeitam com ramos, com folhas verdes, não é? Os judeus contemporâneos se reúnem antes de Pentecostes para lerem durante toda a noite um estudo chamado Tikkun Leil Shavuot, porque são lidas ali várias passagens do livro de Ruth e dos 5 livros do Pentateuco. Eles fazem uma vigília, lembrando isso. Em Pentecostes, o povo deveria trazer 2 pães com fermento, indicando para a unidade de judeus e gentios que é estabelecida com a vida do Espírito Santo. Tudo isso era feito pelos judeus sem que eles soubessem a revelação para a igreja. Durante a festa da Páscoa e dos pães asmos, toda e qualquer migalha que contivesse fermento deveria ser retirada da casa, porque essas 2 festas se reportam a Jesus, que é sem pecado. E o fermento representa pecado. Em Pentecostes, no entanto, tudo aponta para Israel e igreja. Pecadores judeus, pecadores gentios. Na Bíblia, nós vamos ver que o número 2 é um número de testemunho. Por exemplo, lá em Mateus 18, no versículo 19 e 20, está escrito: por boca de 2 testemunhos, todo conhecimento será estabelecido. 2 testemunhos. Mateus 6, no versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores. Em Lucas 15, no versículo 11, o filho pródigo, que representa os pecados da carne, e o irmão mais velho, que representa o pecado do espírito, ambos eram pecadores diante de Deus. Existem 2 testamentos, um dado no Antigo e o outro no Novo. Sempre temos que escolher entre os 2. Olhe bem, lá no Éden, Deus botou 2 árvores no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Agora, e ele diz: tenho aqui, vocês podem escolher. Quando o povo vai entrar na terra prometida, Deus diz: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que possais viver vós e os vossos filhos. Mas a escolha está sempre lá. Os 2 pães em Pentecostes representam Israel e a igreja. Em Pentecostes, o prometido Espírito desceu para habitar nos discípulos. Ele foi derramado sobre os gentios. A igreja nasceu em Pentecostes. Nós lembramos que, quando Joel falou,
ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lógico que Israel não aceitou. Eles não achavam que Deus, sendo santo, podia derramar o seu espírito sobre a carne pecadora. Mas nós lembramos que foi o que aconteceu e Pedro falou: o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Houve um momento profético sobre a vinda do Espírito Santo na terceira viagem da pomba, lá em Gênesis 8, em que, na terceira viagem, Noé soltou a pomba, ela foi e não voltou mais para ele, indicando que ia chegar o momento do Espírito vir e ficar na terra. Já estava escrito em João 6, quando Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, ele diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí, João nos explica. Isso ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Nós sabemos que assim que Jesus subiu, Jesus, depois da sua ressurreição, ele ficou na terra 40 dias. Ele subiu ao céu, depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu. Por quê? 40 na terra, mais 10 nos céus, formam os 50 dias para que aconteça a festa de Pentecostes. Assim, nós sabemos que tudo está profetizado aqui nessas festas. Tudo está profetizado. O Espírito foi derramado, a igreja nasceu em Pentecostes. Foi o dia que o Espírito Santo veio. Os primeiros missionários nasceram por causa de Pentecostes. Você olha lá que, assim que houve o martírio de Estevão, houve a diáspora da igreja, porque Jesus Cristo diz: sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas achamos que os discípulos pensaram que os confins da terra eram Jerusalém. Eles estavam bem quietinhos lá. Até que, por causa da perseguição desencadeada por Paulo, houve o martírio de Estevão. Então, a Bíblia diz que todos, com exceção dos apóstolos, saíram de Jerusalém. Então, houve a primeira diáspora da igreja. Se espalhou, e aonde eles iam levando a palavra de Deus. Os primeiros discípulos, eles foram levados no poder do Espírito Santo. Os primeiros missionários, você lembra lá em Atos 13, quando a Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então, foi aí que começou perfeitamente, as viagens missionárias começaram. Então, os primeiros missionários nascem por causa de Pentecostes. O evangelho foi pregado a cada nação na sua própria língua.
o evangelho está sendo pregado a cada nação na sua própria língua. Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? Aquelas pessoas disseram: nós os ouvimos na nossa própria língua materna falar das maravilhas de Deus. Pense o que é isso, meus irmãos. Pentecostes. 3.000 foram convertidos. A profecia de Joel se cumpriu. A proposta do poder que veio em Pentecostes, meus irmãos, é evangelismo. Quando Jesus Cristo deixou a sua igreja aqui na terra, ele deixou para que nós possamos ir. Ele deixou para ir. Você lembra daquela rocha que acompanhava o povo de Israel na caminhada pelo deserto? Era uma rocha, era uma pedra que só produzia água quando ela era ferida. Aquilo aponta para uma rocha chamada Jesus, que, quando ferida na cruz, enviaria o Espírito Santo, porque a água é símbolo do Espírito Santo. Quando nós vemos a igreja espalhada pelo mundo, ainda agora eu estava numa reunião online com Helena Tanuri e a Naima, porque nós vamos fazer uma viagem para o ano, se Deus quiser, para a Turquia, só a Turquia, para fazer as 7 igrejas da Ásia e as viagens de Paulo. Então, nós estávamos falando com um missionário ali, da Igreja Bola de Neve, pastor Bruno, e ele estava dizendo que toda a proposta inicial tem que ser refeita por causa do terremoto. Vocês sabiam que vai ser difícil sair de Antioquia, mas nós vamos a Antioquia, porque hoje Antioquia se chama Antáquia. Eu já estive lá. E foi terrivelmente castigada pelo terremoto. Aliás, pelos 2 terremotos, né, que teve um seguido do outro. Então, ele estava falando da dificuldade do campo missionário na Turquia, mas o que é mais lindo é o amor que eles sentem pelos turcos, o desejo que eles têm pela salvação daquele povo e o poder com que o Espírito Santo usa esses irmãos. Meus irmãos, o trabalho missionário não dá ibope. O trabalho missionário não deixa ninguém ficar rico. O trabalho missionário não deixa ninguém ganhar votos. O trabalho missionário é a paixão de Jesus Cristo dentro do coração daqueles que se entregam. Nós vamos, se Deus quiser, fazer as viagens de Paulo e nós vamos levar, em nome de Jesus, um grupo de pessoas apaixonadas pelo Evangelho, para pisar aquele lugar, para clamar, para orar, para buscar de Deus para a igreja do século XXI. Quando nós pensamos, Jesus Cristo diz: olha, vão, façam discípulos de todas as nações, mas não vão agora. Permanecei na cidade. Mas por quê? Porque ninguém pode ir fazer trabalho na igreja se o espírito da igreja ainda não estiver aqui. Enquanto o Espírito Santo não estivesse aqui, ninguém poderia ir, porque o Espírito Santo é o espírito do discipulado.
Então, Jesus Cristo avisou lá em Atos 1, no versículo 8, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, aí sim, sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando os discípulos estavam lá em oração na sala de cima, o Espírito Santo não tinha vindo e Jesus tinha subido. Eles sabiam tudo o que Jesus tinha ensinado. Você vê que Pedro, até a profecia de Joel, sabia de cor. Mas cadê? Não havia o poder. No momento em que o Espírito Santo vem, eles que estavam todos fechados numa sala, com medo dos judeus, eles abriram as portas e abriram a boca e ninguém calou a boca daqueles homens. Nunca mais eles se esconderam. A primeira evidência de poder espiritual, meus irmãos, é ganhar almas. Se você não está interessado em ganhar almas, de levar o nome de Jesus, de fazer o amor de Deus conhecido das outras pessoas, então você tem que dar uma paradinha e rever a sua conversão. Porque quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele vem trazendo sede de almas. Ele vem trazendo fome de almas. Ele vem trazendo essa novidade que você antes não tinha. Sem isso, sem essa sede, um cristão é como uma árvore que não produz fruto. É como poço sem água, é como uma nuvem desprovida de água. Quando vemos a entrega da Torá no Monte Sinai, é um documento de casamento com Israel, um contrato entre duas partes. Quando Deus dá a Torá, existe ali uma aliança de Deus com aquele povo. Por aquele documento, Jeová se torna o marido, o provedor, o amparador da nação Israel. A nação se torna esposa. A nação se torna dependente. A nação se torna a mulher de Jeová. Quando nos entregamos a Jesus, entramos num casamento selado pelo Espírito Santo que desceu em Pentecostes. Quantas vezes nós esquecemos? Eu nem sei bem como é que se celebra Pentecostes na igreja. Se falam do Espírito Santo. Tem pessoas ainda hoje que acham que o Espírito Santo é santo demais para estar em cada um de nós. Mas a promessa é que ele estaria em nós. Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em mim, em cada um de nós. Nós precisamos lembrar que Pentecostes, para Israel, eles ainda celebram. Como? Eles enfeitam as suas casas. Não fazem mais como se fazia antes, porque hoje os judeus já não são mais aquele povo que trabalhava na agricultura, que plantava e colhia, e que trazia molhos para o sacerdote, que trazia pães para o sacerdote. Hoje eles são empresários, são médicos, são donos de hospitais, são pilotos de aviões, não é? Então, eles não vão no campo pegar molhos para trazer. Hoje, eles trazem as primícias da sua renda. Mas
eles mantêm algumas lembranças, como enfeitar a casa com ramos de árvores. Mas para nós, meus irmãos, Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo vem para ficar. E ele só vai subir quando ele levar a noiva. Pentecostes é o dia profetizado no Sinai, quando Deus chamou o povo, e Deus ali falou, e Deus deu a Torá, e houve clangor de trombetas, e houve o fogo sobre o monte, e vento forte. Isso tudo aconteceu em Atos 2, em Jerusalém, no primeiro século. Nós precisamos saber que tudo aquilo ali que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus se encontrou ali com o povo de Israel, apontava para a descida do Espírito Santo para formar a igreja. O Espírito Santo vem e aí começa a igreja de Jesus Cristo na Terra. Toda a proposta de Deus, agora vai se cumprir, porque o Espírito Santo está na Terra. Não sei se você entendeu. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Deus é o dono dos céus. O homem é o dono da terra. Quando Jesus Cristo sobe, ele é entronizado nos céus. Tem um homem entronizado nos céus que são de Deus. O homem agora é dono dos céus. Então, porque tem um homem da terra entronizado nos céus, Deus dos céus pode estar entronizado na terra. O que significa que há uma aliança. Aliança não é uma permuta. Aliança é uma comunhão entre duas partes. O que é meu é seu, o que é seu é meu, nada mais é meu, nada mais é seu, tudo é nosso. Então, terra e céus estão em alianças. Deus e o homem estão em alianças. Por isso é que Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, porque, afinal de contas, o céu é nosso. Tem um homem assentado nos céus à direita de Deus. O Espírito de Deus está aqui, dentro de cada um de nós. Aconteceu Pentecostes, meus irmãos. Aconteceu no primeiro século. Nós estamos no século 21. Precisamos viver Pentecoste todos os dias. Precisamos lembrar que Pentecostes foi profetizado e mostrado por Deus no Monte Sinai. Precisamos saber que esse Espírito de Deus que veio em Pentecostes só vai voltar levando a igreja, o que não deve demorar muito. Portanto, vamos parar de pensar que o Espírito Santo está vindo visitar. Não. Ele visitava no Antigo Testamento. Hoje ele veio para ficar desde o primeiro século. O Espírito Santo, Deus não está mandando todo dia. Ele já veio para habitar dentro de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a festa de Pentecostes, também conhecida como Shavuot, a festa das semanas, ela é celebrada 50 dias após a Páscoa. Exatamente 50 dias como Deus tinha mandado o povo levar os 2 pães fermentados, representando pecadores judeus e pecadores gentios,
e o sacerdote movia os dois, porque o plano de Deus já se cumpriu. Juntar pecadores gentios e pecadores judeus, e nos dois um só povo santo em Jesus Cristo. Amém. A próxima festa que nós vamos estudar é trombetas. Amém. 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 Obrigado, doutora Edmélia. Uma bênção, muito esclarecedor. Eu acho que nós temos uns 5 minutos para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Edmélia, boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta. O Pentecostes, então, eu marquei aqui que ele marca a colheita do trigo. E aí, o que ele tem com a ceifa? A ceifa seria depois, quando Jesus fala da ceifa, que vai separar o joio do trigo. Vem depois dessa colheita, quer dizer, vem depois de Pentecostes? Olha, Pentecostes é a união de pecadores judeus, pecadores gentios, numa só pessoa, como que é o Filho de Deus. Pentecostes é a festa do evangelismo, aonde a palavra de Deus vai ser pregada em todas as línguas, quer dizer, para todas as nações. Porque eles levavam as primícias, mas depois levavam a colheita, o pão, não é? Mas não significava que ali acabou a colheita. Eles continuavam colhendo, não é? Eles continuavam colhendo porque a vida deles era essa, eles eram agricultores, né? Amém. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Amém. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Pastora Edmélia, a senhora podia orar por nós? Nos despedindo? Sim, pois não. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, quantas vezes é tão difícil, Senhor, chegar diante de Ti, ó Pai, para Te dizer quanto admiramos o Seu empenho em revelar o Seu amor por nós. O Senhor levou aquele povo de Israel ao Sinai para mostrar o que o Senhor ia fazer depois da ressurreição do Seu Filho Jesus. Quando o Senhor levou aquele povo ali, o seu coração já doía, porque sabia que ia entregar seu filho na cruz por nós. O Senhor anunciou, o Senhor disse que o evangelho seria pregado em todas as línguas. O Senhor falou do seu espírito sendo derramado. O Senhor contou os dias. O Senhor teve o cuidado de marcar primícias e Pentecostes, para que a igreja pudesse nascer em Pentecostes, para que o evangelismo pudesse cobrir o mundo, para que seu espírito, estando aqui, pudesse se mover, ó Pai, de tal maneira em nós, acender um fogo em nós, para que possamos pregar essa palavra eterna, esse evangelho da salvação. E agora, ó Pai? E agora nós esperamos pela grande colheita, ó Pai. Esperamos que Jesus Cristo sugue a sua igreja daqui da terra, porque sabemos que esse é o seu sonho também. Lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor crie em nós um coração mais sedento do Senhor, um desejo cada vez maior de anunciarmos a salvação, que haja um Pentecostes contínuo se movendo na nossa alma e que nós possamos andar olhando para frente, buscando mais,
querendo mais conversões, anunciando mais a verdade, para que o seu nome seja glorificado, para que nós possamos ser retirados da terra o mais breve possível. Entregamos nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, a igreja, nossos pastores, Senhor, nossos líderes nas suas mãos, pedindo que o Senhor os tome todos nos seus braços eternos. E lhe agradecemos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, doutora Edmeia. Uma bênção. Tá bom. A todos vocês que estiveram conosco. E na próxima terça, então... Se Deus quiser, vamos fazer trombetas. Amém. É a festa do arrebatamento. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Então, obrigado a Esquel, todos vocês. Até a próxima semana, então. Obrigado, doutora Edmeia. Deus abençoe. Muito Amém. obrigada. Amém. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Paz. Yeah.